E os ensinamentos sobre o Espírito Santo, então, se tornaram muito confusos na nossa época. Pois as religiões, elas usam versículos e contextos isolados do restante da Bíblia. Elas pegam, o que as igrejas fazem hoje? Elas pegam versículos, um versículo, e tentam a partir daquele versículo montar a estrutura teológica que ela quer. Assim, encaixando versículos e contextos isolados em suas visões, nas visões de suas religiões. A igreja então transformou o Espírito Santo em um parque de diversões: dançar, pular, gritar, receber unção, bênçãos, distribuição de presentes. Ao mudarem a realidade das Escrituras e adaptarem as Escrituras para suas religiões, a fim de terem sucesso religioso e uma grande igreja grande e rica, eles reinterpretaram a Bíblia para aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Falam de prosperidade, falam de cura, falam de libertação, falam de revelação, transformando a igreja em pragmática e sincrética. Então, essa é a realidade, infelizmente, do cristianismo aqui no Brasil. O abandono das Escrituras, o abandono de Cristo por parte da igreja. E todas as vezes que Cristo é tirado do centro, todas as vezes que Cristo é colocado de lado, algo precisa de preencher esse vazio. E então as igrejas, elas começaram a fazer o quê? A preencher o lugar de Cristo com outras coisas. A preencher Cristo, a pessoa de Cristo, com outros afazeres, com outras coisas, tornando assim a igreja dos nossos dias pragmática e sincrética. O que significa pragmática? Pragmática é fazer o que dá certo e não o que é certo. O pragmatismo religioso, ele diz que o importante é o resultado, e não o que a Bíblia diz. As instituições religiosas, elas estão atrás do que? De sucesso. Elas querem pessoas, elas querem dinheiro, elas querem os seus bens materiais. Elas querem terem sucesso, homens terem famas, homens estarem ocupando altos escalões dentro da igreja, serem adorados pelas pessoas. A igreja, ela se tornou isso, pragmática. Fazem o que tem que dar certo e não o que está escrito nas Escrituras. Esse pragmatismo, ele vai fazer o quê? Ele vai oferecer às pessoas aquilo que elas querem. Você quer prosperidade? Elas vão te oferecer prosperidade. Você quer cura? Elas vão te oferecer cura. Você quer libertação? Vão te oferecer libertação de maldições. Tudo passa a ser pragmático. Vamos fazer o que as pessoas querem. Vamos oferecer às pessoas o que dá resultado. Então as igrejas, elas deixaram de ser fiéis a Cristo, fiéis às Escrituras, para então bajular as pessoas, para então servir as pessoas aquilo que elas querem. Homens gananciosos e homens pecadores. Então os gananciosos oferecem a isca e os pecadores, por não conhecerem a Cristo, mordem a isca. Amanhã haverá um grande pragmatismo em praticamente quase todas as igrejas, ao comemorar o Dia das Mães no culto. Estarão quebrando um dos maiores mandamentos do Senhor: somente ao Senhor adorarás e somente a Ele dará culto. Igreja não é lugar de comemorar Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia de Criança, nem dia de ninguém, nem aniversário de ninguém. É o lugar onde cultuamos a Deus.
é um lugar de culto ao nosso Deus, é um lugar de reverência, de nós buscarmos a salvação em Cristo. Mas amanhã, muitas denominações religiosas blasfemarão na cara de Deus, ao descumprir os primeiros mandamentos, que o culto deve ser dado somente ao Senhor. Mas por que Dia das Mães? Óbvio, vão muitas pessoas, ofertas grandes, como gado, e acaba alcançando essas vidas e aprisionando essas vidas, sem os dar a verdadeira mensagem. Tudo isso faz parte dos nossos dias, meus irmãos. A reinterpretação das Escrituras. Tudo é feito, não para a glória de Cristo, mas para a glória dos homens. Então isso é o que nós chamamos de pragmatismo. Fazer de tudo para dar resultado, mesmo que a Bíblia proíbe. Então as igrejas se tornaram o quê? Pragmáticas. Mas elas também se tornaram sincréticas. O que significa o sincretismo religioso? O sincretismo religioso significa a mistura de todas as religiões numa só. A religião evangélica, ela se tornou sincrética. Nós encontramos todas as religiões dentro da religião evangélica. Quer ver? Catolicismo romano, venda de indulgências. Naquela época, o que eles faziam, o catolicismo romano, a igreja católica romana? Para que a pessoa pudesse ter a salvação, eles vendiam a indulgência. A pessoa tinha que pagar para ser salva. E hoje? Se você não der o dízimo, você não será salvo. Não é isso que é proclamado? Da mesma forma, estão vendendo a salvação, como se a salvação fosse baseada no dinheiro, como se tivéssemos que pagar algo para sermos salvos. O que nós vemos? O papado, um homem superior a toda a congregação. É exatamente isso. O pastor hoje se denomina alguém superior espiritualmente a todos, e ele então faz a cobertura espiritual sobre todos, e então ele é o dono do rebanho, e as bênçãos estão sobre a mão do pastor. De onde vem isso? Do papado. O que mais nós encontramos? Água benta, papado, garrafinha de água para ser abençoado, sincretismo. Isso não faz parte das Escrituras. Isso são práticas erradas. O templo se tornando santuário. As igrejas evangélicas se tornaram o templo, o santuário. De onde que vem disso? Catolicismo romano. Não pode colocar a mão aqui, porque aqui é santo. Aqui não é santo, isso é uma pedra. Um instrumento, não pode colocar a mão no instrumento. Não pode pisar em tal lugar. O sincretismo religioso, que tiraram os olhos de Cristo para colocar os olhos nas coisas deste mundo. Nós temos o quê? Na época, culto às relíquias sagradas. Na época eles faziam cultos às relíquias sagradas, os ossos ou alguma coisa dos antepassados, e diziam que aquilo tinha um poder. E hoje temos culto de todos os tipos, para agradar a todas as pessoas. Nós vemos também o espiritismo dentro das igrejas cristãs, evangélicas. Como que é lá feito no espiritismo? Não é receber passe? Acaba-se lá a concentração deles, eles chamam as pessoas para virem na frente, colocarem a mão nas suas cabeças, para receberem o passe. Vocês nunca viram isso acontecer na igreja, né? A mesma coisa. Transferência de unção, transferência de espírito, transferência de não sei do que lá. Olha como que se tornou a igreja sincrética. Olha como que nós estamos vendo nos nossos dias. Revelação. A pessoa escutando revelação. É a mesma coisa que acontece lá no espiritismo. A pessoa fica lá no espírito esperando o morto falar no ouvido dela. Mesma coisa. Para trazer revelação ao povo. A nossa revelação é Cristo.
revelação final às Escrituras. A mesma coisa. Nós vemos o candomblé na própria igreja cristã. Pessoas tremendo, caindo ao chão, pulando, descontrolados, rodando, rindo. O que nós vemos? O candomblé sendo manifestado nas próprias igrejas cristãs. Olha o que nós estamos assistindo nos nossos dias. Olha o sincretismo. Olha a mistura. O mundanismo das músicas gospel entrando dentro da igreja. Ritmo de músicas seculares influenciando para emocionar as pessoas, trazer arrepio aos ouvintes. O que nós temos visto? Seitas orientais, falar positivo, pensar positivo. Superstições, sal grosso, óleo ungido, água do Rio Jordão. Judaizantes, candelabro, bandeira de Israel, quipar, roupa, guardar sábado, não comer carne de porco. Os muçulmanos, eles oram em direção a Meca, eles se prostram diante de Meca. Você nunca ouviu alguém falar para você: olha, estende a mão para a tua casa e ore por ela? É a mesma coisa. Onde Jesus falou isso? A igreja evangélica de hoje, para ela poder atrair pessoas, ela se tornou sincrética, começou a aceitar todos os tipos de coisas dentro dela. É o que nós temos visto, é o que nós temos assistido. E diante disso, eu queria trazer a exposição dessa passagem que nós acabamos de ler, aqui de João, capítulo 16. Porque o grande problema da igreja, quando elas fazem isso, elas fazem referência ao Espírito Santo. O pior é isso, que dizem que é uma obra do Espírito Santo. Toda essa desordem, tudo isso que é contrário às Escrituras, elas ainda colocam o nome de Deus em vão, em tudo isso. E diante disso eu queria trazer clareza para os irmãos, para você entender, que provavelmente você que está aqui, você vai ter que deletar tudo aquilo que você aprendeu durante toda a tua vida religiosa. Está tudo errado. Fomos aqui catequizados, evangelizados por pessoas totalmente distorcidas da realidade bíblica. Todas as igrejas, elas consumiram desse tipo de teologia pentecostal, neopentecostal, carismático, renovado. Se você já ouviu qualquer coisa a respeito disso, pode ter certeza que você foi influenciado de forma errada. E através das Escrituras podemos então ter certeza daquilo que nós acreditamos. Podemos firmar a nossa fé e nunca mais sermos enganados. Nós estamos aqui para defender a nossa fé. Nós estamos aqui para evangelizar aqueles que estão perdidos. Nós não estamos aqui para pactuar com aquilo que está errado. Nós devemos falar a verdade para as pessoas. Nós devemos anunciar o verdadeiro evangelho. Então Jesus, no 15, 26, ele vai falar a respeito do Espírito Santo. E ele vai dizer que quando o Espírito Santo vier, o Espírito de Deus testemunhará a respeito dele. Esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo, então, quando ele vier, ele vai fazer o quê? Ele vai testemunhar Cristo. Ele vai nos levar a Cristo. Ele vai apontar Cristo. Ele vai revelar a pessoa de Cristo para nós. Por quê? Porque a única forma do homem ser salvo é por meio de Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Paulo diz que não há nenhuma outra pessoa que pode nos mediar a não ser Cristo, e Ele é o mediador entre Deus e homens, a saber, Jesus Cristo, homem, o mediador, o único mediador, o único que pode salvar os homens, nós, os pecadores, é Cristo. E como nós podemos ir até a Cristo? Como os nossos olhos podem ser abertos? Por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele não veio para derrubar nós no chão, ele não veio para trazer arrepios, ele não veio para fazer nada dessas loucuras, ele veio para nos conduzir até Cristo. É isso. Essa é a obra, essa é a missão, e é exatamente isso que nós vamos ver no capítulo 16. Olha o que diz o capítulo 16, tem aí o início, o tema,
e vai dizer assim: a missão do Consolador. Então nós vamos começar a entender a obra do Espírito Santo, e nós vamos perceber que a obra dele é totalmente diferente de tudo aquilo que nós já vimos lá fora, nas outras religiões. E ele diz assim então, olha o que Jesus vai começar a dizer, no capítulo 16, versículo 1. Eu tenho-vos dito estas coisas. Jesus estava anunciando que ele iria morrer e que ele iria partir. Tenho-vos dito estas coisas, para que vocês não escandalizeis. Escandalizeis aqui é não se ofendam, não fiquem indignados. E ele vai falar agora o porquê. Ele vai dizer no versículo 2: porque eles vos expulsarão das sinagogas. A sinagoga era como se fosse as igrejas hoje dos nossos dias. A sinagoga era um local onde os judeus se reuniam para cultuar a Deus fora do templo. Tinha o templo que ficava em Jerusalém, mas nas outras cidades, como estavam longe do templo, cada cidade costumava ter a sua sinagoga, que era o local onde eles se reuniam, então, os judeus, para cultuar a Deus. Jesus já começa falando para eles a respeito disso: olha, vocês não se escandalizem, vocês não fiquem indignados. Por quê? Porque vocês serão expulsos das sinagogas. Eles não vão querer vocês lá. E ele continua: mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. E isso farão porque não conhece o Pai e nem a mim. Olha o que Jesus ele começa a ensinar para nós. Nós vamos entender sobre o Espírito Santo profundamente hoje. Ele começa a falar: olha, vocês vão ser expulsos das sinagogas. Mas não é somente isso. Eles também vão matar vocês. E foi exatamente o que aconteceu. Uns mataram, uns morreram crucificados de cabeça para baixo, outros com lanças, outros apedrejados, outros foram arrastados por cavalos até morrerem, até desfolarem e morrerem. Outros tiveram flechadas, lanças, outros foram decapitados. Na verdade, todos eles, talvez com exceção de João, foram mortos. Então Jesus ele começa a preparar eles para o sofrimento, para as dificuldades, para as lutas que eles enfrentariam. Então no versículo 4 diz assim: ora, essas coisas eu vos tenho dito, para que quando essa hora chegar, vocês vão se lembrar, se recordar do que eu disse isso para vocês. Eu não vos lá disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque eu vos tenho dito essas coisas, vocês ficaram com o coração cheio de tristeza. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Olha que interessante. Jesus agora vai dizer a respeito do Espírito Santo, o Consolador. O termo Consolador no grego significa Parakleton, que é uma linguagem jurídica para indicar um advogado de defesa. Mas aqui provavelmente falando a respeito de um chamado para prestar socorro. Então ele diz assim: eu vou, e quando eu for, eu enviarei o Consolador, aquele que vai ajudar a vocês, aquele que vai defender vocês, aquele que vai sustentar a fé de vocês, no momento em que eles estiverem matando vocês. Seria isso. No momento de maior sofrimento da vida deles, para eles não negarem a Cristo, era necessário que o Espírito Santo estivesse na vida deles. Comumente, nós sempre ouvimos somente o versículo 7. E fala: olha, eu vou e o Consolador virá para vós outros. E aí começa a fazerem uma exposição
totalmente contrário do que o texto diz. Eles dizem, não, quando o Espírito Santo vir, ele vai te ajudar a você vencer nas suas finanças, ele vai te ajudar a te abençoar, ele vai te ajudar nisso, ele vai te fazer aquilo para você, ele vai te abençoar, ele vai te dar todas as coisas. Mas não é isso que o texto diz. Ele diz que quando ele vier, ele estará aqui para nos ajudar não a sermos abençoados, mas para nos ajudar a não negarmos a Cristo, a não perdermos o foco de Cristo mesmo diante do sofrimento. É isso que é o Consolador, essa é a missão do Espírito Santo, sustentar a nossa fé, mantendo os nossos olhos em Cristo, para nós não o abandonarmos, para nós não virarmos as costas para Cristo, para nós não deixarmos a Cristo. É a única forma do homem ser salvo, é quando ele mantém os olhos em Cristo, e nós sabemos que nós, por nós mesmos, nós não conseguiremos. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele veio com essa intenção de nos levar a Cristo, de nos sustentar, a nós permanecermos olhando para Cristo, para nós não nos desviarmos de Cristo. Porque isso é muito fácil acontecer. É só nós olharmos para as religiões dos nossos dias. A grande maioria tiraram os olhos de Cristo. A grande maioria tem todos os tipos de manifestações religiosas. Só não tem Cristo. Só não tem nada. Sem Cristo, sem nada. É por isso que Jesus diz, né? Mas Senhor, em teu nome, fizemos sinais, maravilhas, expulsamos demônios, milagres. Jesus diz para eles, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade, eu nunca vos conheci. Então nós temos que entender, que o Espírito Santo, não é nada daquilo que nós temos visto e ouvido em nossos dias. O Espírito Santo é aquele que vem para nos levar até Cristo, é aquele que vai nos sustentar a permanecer com a nossa fé em Cristo, mesmo diante dos momentos mais difíceis da nossa vida. Só conseguiremos permanecer até o fim na presença de Deus se o Espírito de Deus estiver em nós, nos conduzindo até Cristo. É por isso que todas essas manifestações religiosas, elas não podem fazer nada por nós. Você pode ser curado, e daí? Amanhã você vai ficar doente de novo. Você pode receber prosperidade, e daí? Amanhã você vai ter que deixar tudo. Você vai entrar em um caixão, não vai poder levar nada. E a tua riqueza não poderá te salvar. Você poderá receber todas as coisas e ver todos os tipos de milagres, mas isso não poderá te salvar. O único que poderá te salvar é Cristo, quando você permanecer somente com Cristo. E ele então vai continuar, e ele vai dizer assim então no versículo 8, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele além de sustentar a nossa fé, para nós não tirarmos os olhos de Cristo, ele também há de nos convencer. A palavra grega convencer significa expor o nosso pecado, mostrar o nosso pecado, mostrar quem realmente nós somos no nosso íntimo, mostrar que nós quebramos toda a lei de Deus, mostrar que nós somos maus pecadores, e que não há um bem em nenhum de nós, mostrar para nós que as nossas obras são como trapos de imundície, né, irmão Vanderlei? Como nós temos, o irmão sempre lembra nas lives de Isaías, mostrar para nós quão pecadores nós somos. Então ele vem para nos convencer, ele não vem para nos fazer tremer no chão, ele não vem para nos derrubar, ele vem para nos convencer. Convencer do quê? De que podemos ser salvos pelas nossas obras?
Nos convencer que somos bons aos nossos próprios olhos? Não! Nos convencer dos nossos pecados. Ele vai expor a miséria espiritual do nosso coração. Você não é bom. Você peca todos os dias. Um único pecado fez com que Adão e Eva fossem expulsos para sempre do paraíso. Um pecado. E você acha que com os teus milhares de pecados você entrará no céu por suas obras? Então ele vem mostrar isso para nós. Podemos passar a vida inteira, irmãos, cantando louvores, batendo palmas, dançando, pulando, indo ao encontro social de uma igreja, tendo muitos amigos, tendo arrepios, se emocionando com as melodias das músicas, vivendo uma vida linda e agradável na religião evangélica, e chegar no último dia das nossas vidas e não termos encontrado a Cristo. É por isso que o Espírito de Deus, ele vai expor tudo aquilo que está dentro do nosso coração, os mais terríveis pecados. Ele vai nos convencer da nossa culpa pessoal e da nossa vergonha. Olha a nossa vergonha dos nossos pecados. Olha a culpa que nós carregamos dos nossos pecados. Ele vai nos convencer disso. Que nós quebramos todos os mandamentos, que nós falhamos em cumprir toda a lei, que nós não somos bons, que nós somos maus, que há uma miséria espiritual em nossa alma. Então ele convencerá o mundo do pecado. Você que está aqui nessa noite, você não conseguirá ser salvo pelas suas obras. Você pode se esforçar o máximo que você puder, mas os teus dias já estão escritos, tudo que você fez, todos os teus pecados estão escritos naquele livro. Será impossível você conseguir reverter aquilo pelas suas obras. Se você tropeçou em um único pecado, você se tornará culpado de toda a lei. Tiago diz isso. Você não escapará do juízo final pelas suas obras, por você achar que é bom, ou pelos seus méritos. É por isso que o Espírito Santo, ele vem até nós, e ele diz então, que ele nos convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E no 9 ele diz, do pecado. Que pecado? O pecado porque não creem em mim. O grande pecado do homem é recusar a salvação em Cristo. Ao Espírito Santo, ele expor aos nossos olhos os nossos pecados, e mostrar para nós o quão depravado nós somos. Ao rejeitarmos a salvação por meio de Cristo, e tentarmos nos salvar por outros meios, por outras suficiências, ou dividindo a glória de Cristo, nós seremos condenados no final. O grande pecado do homem não são os pecados que ele comete todo dia. O grande pecado do homem é quando está sendo colocado diante dele uma verdade bíblica e ele recusa essa verdade. Esse é o grande pecado. É você sair daqui deste lugar querendo se salvar pelas suas obras. É você sair daqui deste lugar e querer buscar outros meios que não seja Cristo para ser salvo. É você sair deste lugar e quiser cultos a qual Cristo não seja o centro. A rejeição de Cristo, ou nós acharmos que Cristo é insuficiente para nos salvar, nos levará à ruína eterna. É por isso que o Espírito Santo, ele veio para testemunhar a respeito de Cristo, para que nós firmássemos a nossa fé, não em nós, não em homens, não em placas de igreja, mas em Cristo. Quando Ele vier, Ele convencerá o homem do pecado
porque não creem em mim. Então nós começamos já a entender se eu tenho ou não o Espírito Santo, se eu fui salvo ou não. Aqueles que têm o Espírito Santo, eles não negam a fé. Aqueles que têm o Espírito Santo, eles conseguem enxergar a miséria espiritual dos seus pecados e conseguem ver em Cristo a sua única salvação. E ele então continua dizendo no versículo 10, que ele também convencerá o homem da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. O Espírito Santo então, ele veio para nos convencer da justiça. O que significa isso? Que os pecadores não podem ser considerados justos em razão de suas próprias obras, mas somente com base no mérito da obra substitutiva de Cristo. O Espírito Santo, então, ele convencerá os nossos corações que nós não podemos ser salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, ou por qualquer outra coisa religiosa que viemos a fazer, como ir à igreja, como pagar dízimo, como ser pessoas morais. Ele vai nos convencer de que isso não é suficiente para a nossa salvação. E ao sermos convencidos a respeito disso, então nós nos agarramos à justiça de Cristo. Nós então passamos a confiar somente na cruz de Cristo para a nossa salvação. Da justiça. Ele vai convencer cada um de nós que não há nada de justo em nós para sermos salvos. A maior parte das pessoas nesse momento, elas acham que elas vão para o céu porque merecem. A maior parte das pessoas acham que são justas em algum ponto, ou que fizeram boas coisas hoje, e então ela irá para o céu. Mas o Espírito Santo, ele vem para quê? Para nos mostrar totalmente ao contrário disso, que não há justiça própria em nós para sermos salvos. Ele vem nos mostrar que a única forma de sermos salvos é por meio da justiça de Cristo, a obra de redenção de Jesus Cristo. É por isso que ele diz, Jesus fala, quando ele vier, ele testemunhará de mim, ele conduzirá a mim, ele falará de mim, ele levará vocês até mim, até eu. É sobre Cristo em que a Bíblia fala. O Espírito Santo vem falar sobre Cristo, vem nos levar a Cristo, vem conduzir o povo até Cristo. O Espírito Santo, ele não vem trazer até ele as pessoas, não vem ser o centro. Ele diz, e ele veio para glorificar o próprio Cristo. E quando nós entendemos então a justiça de Cristo, que Jesus nasceu de uma virgem, Jesus viveu uma vida perfeita aqui na terra, Jesus morreu em uma cruz, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus subiu ao céu, Jesus voltará para buscar a sua igreja, haverá um juízo final. Quando nós entendemos isso, que ele está falando sobre essa justiça, não sobre a nossa justiça, ele então vai nos convencer, vocês não podem salvar a si mesmos. Vocês podem fazer o que for, no final, se buscarem a justiça própria, serão condenados, porque o Senhor diz que Ele não divide a glória com ninguém, ou a glória será totalmente de Cristo, ou não será salvo. Hoje as pessoas dizem que vão para o céu, porque elas fazem obras, porque elas fizeram alguma coisa, mas a Bíblia é bem claro, somente Cristo é digno de toda a honra e toda a glória. É Ele quem morreu por nós, nós ainda pecadores e mortos em nossos delitos e pecados. E nós precisamos de reconhecer isso, que a nossa justiça, ela não pode nos salvar. E como isso acontece? Quando o Espírito de Deus está em nós. Essa é a obra do Espírito. É isso que é ter o Espírito Santo. É conseguir compreender que somente a obra de Cristo, a cruz de Cristo, poderá me salvar. Então é o momento em que eu
tiro da minha vida todo o meu mérito, e eu me curvo diante daquele que é digno. Nós não somos dignos, nós não somos bons, ninguém merece nada, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E ele continua dizendo, e ele também convencerá do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Juízo, que haverá um julgamento final, o qual Satanás já está condenado. Ele então nos convencerá a respeito da eternidade, do julgamento final. As pessoas não têm esse entendimento, elas vivem a vida delas para esse mundo, elas vivem a vida delas como se o mundo fosse o fim último delas. Então elas vivem em seus pecados, elas se desgastam por esse mundo. Mas quando o Espírito Santo vier, ele não vai nos conduzir a amar esse mundo, como é ensinado em muitas religiões. Não, porque o Espírito vai te dar o que você pede, vai te dar as riquezas escondidas, vai derramar o pó de ouro lá do céu, vai te dar um dente de ouro, vai te fazer você prosperar, e você vai ser bem sucedido, e você vai ter uma empresa, e você vai ser muito bom, ele vai te curar de todas as coisas, vai te dar tudo o que você quiser. Não é nada disso. Jesus está falando sobre a eternidade, não sobre a terra, não sobre as coisas passageiras desse mundo. Ele está falando, olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai te convencer que existe uma vida além desta vida, que existe uma eternidade, que foi preparado um novo céu e a nova terra, para todos aqueles que creem em mim, que haverá um dia um juízo final, mas daqueles a qual creem em mim, eles receberão a vida eterna, no novo céu e a nova terra. Ele está falando de algo muito mais sublime, muito mais espetacular, muito melhor do que as coisas desse mundo. Nesse mundo nós vamos sofrer, nesse mundo nós vamos padecer. É interessante que essa teologia dessas igrejas só pregam a parte boa, né? Eles não falam que eles seriam mortos, eles ocultam essa parte, que Jesus estava preparando eles para o sofrimento, que eles iriam ser mortos, ocultam. Mas o Espírito Santo não. Quando ele vem até nós, ele nos mostra a verdade, ele traz luz aos nossos olhos, e nós nunca mais seremos enganados. Se você tirar os teus olhos de Cristo, você afundará. Se você tirar os teus olhos de Cristo, colocar os teus olhos no que for, seja no pastor, seja na placa da igreja, seja em você, seja nas tuas obras, você naufragará na fé. No último dia, você não será conhecido por Cristo. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, eles colocarão os seus olhos somente em Cristo, amarão a Cristo de todo o coração, colocarão toda a sua fé e sua esperança na obra da cruz, e firmará a sua fé somente em Cristo. Esses sim são os que têm o Espírito Santo. Então ele vai continuar dizendo no versículo 12: tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Olha que interessante, Jesus disse, eu sou a verdade. Ele diz, a minha palavra é a verdade. Quando o Espírito Santo vier, ele não vai vir para fazer bagunças, para gritarias, para tremer. Ele vai vir para quê? Para nos guiar até Cristo, para nos guiar às Escrituras Sagradas. Essa é a missão do Consolador, nos levar até Cristo para nós sermos salvos. E ele continua dizendo, porque ele não falará de si mesmo. Olha aqui, meu irmão, o Espírito Santo, ele não veio para falar de si mesmo, ele não veio para se exaltar. Mas o que ele veio para fazer?
Ele veio para dizer tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Olha o 14. A missão do Espírito Santo é glorificar a Cristo, não é glorificar a si mesmo, mesmo sendo Deus. Na obra da redenção, Ele vem para glorificar a Cristo, porque Cristo diz, porque Ele há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo, Ele não vem para falar dele mesmo, Ele não vem para ser o destaque de nada, Ele veio para conduzir as ovelhas até o pastor. É coisa simples, mas por causa dos ensinamentos errados que nós recebemos, dessas religiões que se dizem evangélicas, nós acabamos perdendo em muitos momentos o nosso alvo, acabamos desviando a nossa fé por outras coisas, e nos perdemos na nossa caminhada com Deus. Mas Ele deixa bem claro para nós, que quando Ele vier, Ele glorificará a Cristo, Ele nos levará a Cristo, Ele falará a respeito de Cristo. O Espírito Santo não falará a respeito de si mesmo, como as pessoas dizem, o Espírito está me revelando, e trazem revelações, profecias. Isso é mentira, isso é blasfêmia. Porque quando o Espírito vem, Ele vem para falar a respeito de Cristo, para chamar as pessoas para irem até Cristo, para trazer arrependimento nos corações, para as pessoas pararem de depender de suas obras e dependerem de Cristo. Essa é a obra de Jesus, essa é a obra do Espírito Santo, essa é a revelação do Espírito Santo, é o que está escrito aqui. Ele falará de mim. Cristo é a própria palavra. Quando o Espírito Santo vir, o Espírito Santo falará das Escrituras. O Espírito da verdade, Ele nos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, Ele nos guiará a Cristo, Ele nos guiará às Sagradas Escrituras. Por quê? Com o fim da nossa fé permanecer em Cristo, e não na religião, e não em pessoas, e não em obras. Todas as religiões que tiraram os olhos de Cristo, elas se perderam. Todas aquelas que perderam o foco, o firme fundamento. O apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios 3, versículo 11, que a igreja, ela só tem um fundamento, o fundamento, e ele diz, Cristo Jesus. Jesus é o único fundamento da igreja. É para Ele que nós devemos olhar, é nele que nós devemos permanecer, é em Cristo. As Escrituras são a respeito de Cristo. A primeira profecia é a respeito de Cristo nas Escrituras, quando o descendente esmagaria a cabeça da serpente, Cristo. O primeiro sacrifício é quando a nudez de Adão é coberta, de Adão e Eva é coberta por uma pele de um animal. O primeiro sacrifício, Cristo, sendo sacrificado, derramado sangue pelos nossos pecados, a respeito de Cristo. O primeiro sacrifício da Bíblia aponta para Cristo, o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados. Todo o templo, todo o tabernáculo, todos os sacrifícios, todas as festas judaicas, todas as simbologias do Antigo Testamento, é a respeito de Cristo. A Bíblia é a história de Cristo, para que os homens então possam ser salvos dos seus pecados, por meio de Cristo. É por isso que quando o Espírito Santo ele não vem para falar de si mesmo, ele não vem para ser o centro das atenções. É muito fácil você identificar uma falsa igreja, uma falsa religião. Quando o Espírito Santo se tornou o centro das atenções, quando as manifestações religiosas se tornaram o centro das atenções, pode ter certeza, é uma falsa religião. Porque quando ele vier, ele não será o centro, mas ele me glorificará, ele testemunhará de mim, ele levará o povo até a minha presença.
O Espírito Santo, ele veio para glorificar a Cristo e nos instruir nas Escrituras, para permanecermos firmes em Cristo. Como diz no versículo 14, quando Ele vier, Ele me glorificará. Identificarmos uma falsa igreja, ou um movimento, ou uma reunião, é só você observar quem é o centro dessa reunião, o que está sendo anunciado no centro dessa reunião. Muitas vezes as pessoas falam: Danilo, mas em tal igreja prega-se sobre Cristo. A questão não é se prega sobre Cristo, a questão é se prega somente sobre Cristo. Um dos 5 pontos da reforma protestante, da nossa fé, é solos Cristos, somente Cristo. Esse é o ponto principal. Se Cristo é aquele que é exaltado em nosso meio, ou se outras coisas também são exaltadas juntamente com Cristo, se outras manifestações religiosas, se dinheiro, se imposição de mãos, se qualquer outra coisa está substituindo Cristo, você pode identificar: alguma coisa está errada. Porque quando o Espírito Santo, vai se lembrar disso, quando o Espírito Santo vier, Ele glorificará a Cristo. Onde está Cristo em tudo isso? Onde está Cristo nesse monte de dinheiro, essa petição de dinheiro? Onde está Cristo nessas pessoas caindo ao chão? Onde está Cristo nessa barulheira dessas músicas? Onde está Cristo em tudo isso? Richard Baxter, pastor puritano, ele diz assim: se tivermos pregado Cristo ao nosso povo, teremos pregado tudo a eles. Eu queria concluir, irmãos, essa pregação com vocês. Isso que nós acabamos de ouvir aqui hoje é chamado do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Ao olharmos para várias religiões ao nosso redor, várias igrejas denominadas evangélicas, nós percebemos o tamanho do desvio que eles cometeram e continuam cometendo de sua fé. E isso talvez será uma das maiores lutas que nós teremos todos os dias da nossa vida enquanto nós estivermos nesse mundo, de permanecermos somente em Cristo, sem nos desviar um só ponto desse propósito. Nós vemos o tamanho da tentação, que é as pessoas tirarem os olhos de Cristo e voltarem os seus olhos para as outras coisas. E tem muitas vezes, é uma tentação sem volta. As pessoas que começam a andar por este caminho, dificilmente elas voltam ao caminho certo. E que o seu desejo mais profundo do seu coração hoje é que todos nós estejamos juntos para defender a verdadeira fé, não permitindo, irmãos, que o nosso púlpito, o púlpito dessa igreja, seja eu aqui ou qualquer um outro, perca o alvo principal, que é Cristo. Seja por qualquer motivo que for, seja por motivo financeiro, seja por diminuição de membros, seja por uma nova geração que quer mudanças, ou por pessoas que venham futuramente a fazer parte dessa igreja querendo influenciar a nós tirarmos os olhos de Cristo. O que eu venho pedir a vocês, que vocês, diante dessa verdade, não percam Cristo de vista. É muito tentador nós tirarmos os olhos de Cristo. Se isso não fosse, nós não teríamos visto a bagunça que virou o mercado gospel, o mercado evangélico em nosso país. Dificilmente acharemos uma congregação sadia.
Uma igreja que continua mantendo os olhos em Cristo. Para você ver como é difícil uma comunidade manter-se firme em Deus, em Cristo. É muito difícil. Mas, se nós estivermos aqui, com a graça de Deus, com o Espírito de Deus habitando em nós, mantendo os nossos olhos firmes em Cristo, nós conseguiremos manter essa igreja, essa comunidade de pé, por graça do Senhor. É isso que eu peço aos irmãos. Hoje eu estou aqui, juntamente com alguns outros irmãos oficiais, me ajudando em tudo isso. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã passaremos, amanhã não estaremos aqui. Outros assumirão este lugar. E vocês como igreja, vocês devem permanecer defendendo essa fé. Não aceitem nada que seja além de Cristo. Mantenham os olhos de vocês em Cristo. Mantenham o coração de vocês somente em Cristo. Recusem quando falarem de prosperidade na vida de vocês. Recusem quando quiserem trazer manifestações espirituais. Recusem. Queiram somente Cristo. Mantenham o coração de vocês em Cristo e os olhos de vocês em Cristo. E assim vocês conseguirão atravessar este mundo, essa caminhada, como peregrinos e forasteiros. E no final, alcançarem a coroa incorruptível. Mas se vocês tirarem os olhos de Cristo, vocês não conseguirão chegar até o céu. E esta é a minha oração, o meu pedido para toda a igreja. Aqui as Escrituras, que são palavras do próprio Cristo. É o próprio Cristo falando a respeito da missão do Espírito Santo. Ele deixa bem claro para nós o que o Espírito Santo faria. E que nós possamos estarmos satisfeitos com Cristo. No dia em que Cristo não for suficiente para você, você vai ter que voltar novamente o teu coração para Cristo, porque você se desviou. Quando nós temos Cristo na nossa vida, como Senhor e Salvador, Ele se torna suficiente para nós. Nós não queremos mais nada a não ser Cristo. Eu não quero vir à igreja para ouvir mais nada a não ser Cristo. Eu não quero mais cantar louvores que não sejam para Cristo. Eu não quero ler na Bíblia algo que não seja. A nossa vida, ela se torna tudo para Cristo. Tudo. O nosso desejo está em Cristo. Em Cristo. Essa é a verdadeira obra do Espírito Santo em nós. Se você chegou até este lugar, e Cristo não é tudo para você, você tem corrido atrás de outras coisas, corrido atrás de pessoas, buscado a satisfação em suas obras, é uma noite para você se arrepender dos teus pecados, abandonar o teu orgulho e confiar somente em Cristo. Vamos orar então nesse momento.